Frações equivalentes são frações que, embora sejam representadas com numeradores e denominadores diferentes, elas representam a mesma quantidade numérica. Por exemplo, nesse desenho vocês podem ver, nessa imagem, que eu estou representando a mesma quantidade que a metade de um inteiro. Aqui eu representei com a fração 1/2, aqui com a fração 2/4, aqui com 3/6, aqui com 4/8, 5/10 e 6/12. Então, a quantidade representada é a mesma, mas a representação numérica da fração ela é diferente. Vamos ver como é que nós obtemos uma fração equivalente. Por exemplo, se eu tenho a fração 1/2 e eu multiplicar o numerador e o denominador pelo mesmo número, então, vou multiplicar por 2. 1 vezes 2, 2. 2 vezes 2, 4. O que aconteceu aqui? Eu multipliquei a fração por 2 sobre 2. Quanto é que é 2 sobre 2? É 1. Uma unidade. Então, se eu multiplicar 1/2 por unidade, a quantidade não se altera. A fração permanece com o mesmo valor, representação do mesmo valor. Porém, o numerador é 2 agora e o denominador é 4. Então, eu digo que 1/2 e 2/4, 1/2 e 2/4 são equivalentes, porque representam a mesma quantidade, certo? São frações equivalentes. Outro exemplo, 6/12. Se eu dividir numerador e denominador por 2, 6 dividido por 2 dá 3, 12 dividido por 2 dá 6, então eu tenho que 6/12 e 3/6 são equivalentes, porque representam a mesma quantidade numérica, ok? Quando estamos resolvendo exercícios que envolvem frações, nós podemos obter frações com numeradores e denominadores muito grandes. Por exemplo, eu posso obter num resultado lá 24/60. Então, eu sempre verifico se é possível simplificar essa fração, porque eu sei que se eu dividir o numerador e o denominador pelo mesmo número, a quantidade representada não se altera. Então, no caso aqui, eu vejo que 24 é múltiplo de 6, o 60 é múltiplo de 6, poderia dividir por 6 direto. Se eu não me lembro aquelas regras de divisibilidade, eu posso ir fazendo por 2. 24 por 2 dá 12, 60 por 2 dá 30. Ainda dá para simplificar. Então, vou dividir por 2 novamente. 12 por 2 dá 6, 30 por 2 dá 15. Mas eu observo que o 6 e o 15 são divisíveis por 3. Então, ainda posso simplificar dividindo ambos por 3. 6 por 3 dá 2, 15 por 3 dá 5. Cheguei numa fração que não dá mais para simplificar. Essa fração eu chamo de irredutível. Irredutível. Por quê? Porque não tem mais como simplificar. Já simplifiquei tudo que foi possível. Você já foi dividindo por 2, por 3, por 4, por 5 e cheguei nesse resultado. Isso é uma fração irredutível. Nós sempre aconselhamos que nos resultados dos exercícios a gente vá simplificando até encontrar a fração irredutível. Comparando frações. Às vezes nós precisamos comparar duas frações, saber qual é a maior, qual é a menor. Então vamos observar aqui, eu tenho aqui 1/2, 1/3, 1/4 e 1/5. Aqui, pela imagem colorida, fica fácil ver qual é a menor, 1/5. Qual é a maior? 1/2. Mas nós vamos observar assim, quanto maior é o denominador, ou seja, quanto mais nós dividirmos um inteiro em maior quantidade de pedaços, menor vai esse pedaço. Dividir por 5, 1/5 é bem menor que dividir por 2, 1/2. Na figura fica fácil, mas às vezes, quando ela vem na forma numérica, nós não temos a representação de imagem, fica difícil. Por exemplo, assim, 2/12, dividi em 12 e peguei 2 pedaços e 3/10. 3/10. Aqui, qual é o menor? Pela figura, eu já vejo que é o 2/12. Mas se só me representam a fração dessa forma, eu quero comparar essas duas, como é que eu faço? Uma das maneiras é
encontrar as frações equivalentes de ambas. Nesse caso, vocês vão poder comparar com as frações equivalentes. Uma outra forma, por exemplo, é fazer a divisão. Esse traço da fração significa divisão. Então, se eu dividir 2 por 12, eu vou obter o número 0,1666, é uma periódica. Se eu dividir 3 por 10, eu vou obter 0,3. Qual é o número maior? É este aqui, 3 décimos. Qual é o menor? 2 dozeavos. Então, uma das formas que nós temos que comparar é fazendo a divisão, encontrando os resultados e comparando os números que a gente está mais acostumados a trabalhar, ok? A outra forma é achar as frações equivalentes. Então, vamos ver aqui, vamos fazer isso aqui para a gente ver. Então, por exemplo, como é que eu encontro as frações equivalentes? Eu já disse que uma forma é multiplicar ou dividir ambos os termos pelo mesmo número. No caso, eu quero comparar 2 dozeavos e 3 décimos, tá? Vamos supor que eu não quero fazer a conta de divisão aqui, quero achar pela fração equivalente. Então, eu tenho que achar um denominador que seja comum aos dois. E isso eu encontro por meio do MMC, ou seja, o menor múltiplo comum. O que é o múltiplo? É um número que divide o 10 e exatamente o número que divide o 12 exatamente, ou seja, um múltiplo comum, um número que seja múltiplo dos dois denominadores, tá? Tem um vídeo lá que ensina como é que se encontra o MMC. Aqui, para facilitar, eu nem vou achar o menor múltiplo comum, eu vou achar um múltiplo, que é 12 vezes 10, 120. Então, eu vou encontrar aqui, ó, 120. Tá? Então, eu faço assim, 120 divididos por 10 vai dar 12. Então, eu sei que o 10 foi multiplicado por 12. Então, o 3 também tem que ser multiplicado por 12. 3 vezes 12, 36. Então, 3 décimos e 36 120avos são equivalentes. Aqui, 120 divididos por 12 dá 10, ou seja, eu multipliquei essa fração no denominador por 10, multiplico o numerador também. 2 vezes 10, 20. Agora, eu tendo o mesmo denominador, ou seja, esse foi dividido no mesmo número de partes, eu consigo comparar. Qual é o maior? O 2 dozeavos ou o 3 décimos? O maior é o 3 décimos. É o maior. E eu escrevo assim, 3 décimos é maior que 2 dozeavos. Ok?